leitura na Epístola de Paulo aos Efésios. E hoje eu quero compartilhar um sentimento com os irmãos a partir da porção do capítulo 4 desta epístola, versículos 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Gostaria muito que neste momento todos os irmãos, membros do Ministério Apostólico de Outra Palavra, estivessem ouvindo esta palavra. Gostaria muito que todos os membros estivessem ligados, estivessem atentos, porque a reflexão desta noite, baseada nesse texto, é uma exortação. Uma exortação que visa ao nosso aprimoramento no que diz respeito à nossa resposta ao Evangelho. Tá bom? Vamos ler então o texto. Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 16. Preste atenção. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, essa porção, como nós já temos aqui dado ênfase nas mensagens anteriores, ela fala sobre a necessidade que há de nós crescermos espiritualmente. É um texto em que o apóstolo Paulo, ele argumenta que quando Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos, e ele ascendeu, portanto, aos céus, ele havia lhe deixado os seus discípulos, imediatos, os apóstolos e um grupo de discípulos. Em Atos capítulo 1, nos diz que havia ali em Jerusalém pelo menos um número de 120 pessoas, 120 discípulos, eram 11 apóstolos e algumas mulheres, algumas pessoas que seguiam a Cristo. Então imagine que com o ministério de Jesus na terra, depois de 3 anos, podemos falar de uma maneira de exemplo, que ficaram ali 120 pessoas. Esse número pode não ser exato, porque podia haver alguns outros discípulos que não estavam presentes ali naquele evento do Pentecostes, em Atos 2, naquele cenáculo. Mas tomando aquele texto por pressuposto, vamos pensar, ele deixa ali a sua igreja, e ele diz, olha, vocês vão permanecer para que vocês recebam o Espírito Santo, que vocês preguem o Evangelho, e para que pregando o Evangelho, então, as pessoas fossem se convertendo, e a igreja fosse ganhando corpo, e a igreja fosse então sendo o quê? Edificada, preparando-se para a parousia do Senhor. O texto de Paulo, que aqui ele argumenta, é que Deus não deixa a sua igreja abandonada. Jesus não simplesmente deixa a igreja no mundo e vai embora e pronto. Nós sabemos que ele envia o seu Espírito, o Espírito Santo, para estar com a igreja, conforme ele diz, que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a igreja podia contar com a presença do Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, acompanhando a igreja, guiando a igreja, ensinando a igreja. Mas como a experiência do Espírito Santo ainda está muito no âmbito do Espírito, e nós ainda somos muito sensoriais, precisamos de um contato mais pessoal,
diz o texto de Efésios capítulo 4 que o Senhor, Ele concedeu também homens dons para a igreja. Esses homens dons foram dados com vistas a aperfeiçoar os santos, os que se convertem a Deus, os que se convertem ao Evangelho, para que uma vez aperfeiçoados, esses santos pudessem então exercer o ministério, exercer a obra do ministério. Aqui na nossa Bíblia, tá, fala para o desempenho do serviço, e que esse serviço então haveria de nos levar à edificação do corpo de Cristo. Então, enquanto ideal, é muito bonito falarmos isso, né? O Senhor Jesus deixa a sua igreja, supre ela com a presença do Espírito Santo, concede à igreja homens dons, certamente capacitados pelo Espírito para aperfeiçoar os santos. Os santos vão sendo aperfeiçoados, desempenham o serviço, que é o ministério, a igreja é edificada. Então, no âmbito do conceito, é bonito isso, muito bacana. A grande questão é que nós precisamos de entender aqui nesse texto qual é o material que os apóstolos, os profetas, os evangelistas e pastores e mestres, qual é o material com que eles trabalham para o aperfeiçoamento dos santos. Porque a partir do momento que alguém entende que os homens dons são necessários para o nosso aperfeiçoamento, logo alguém pensa, bem, desde que eu esteja sendo dirigido, sendo orientado por homens dons, logo eu estarei apto ao serviço. Mas veja que o texto, ele é mais amplo do que isso. Ele diz assim, acompanhe na sua Bíblia, porque os versículos 11 e 12 falam dessa provisão divina de suprir a igreja com homens dons, para que eles aperfeiçoem os santos, para que os santos aperfeiçoados desempenhem o serviço, e uma vez desempenhando o serviço, eles possam proceder com a edificação do corpo. No 13 diz, até que todos cheguemos. Ou seja, tem um objetivo, tem um alvo. Cheguemos onde? Aonde? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Ou seja, vejam aqui que os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres trabalham para esse aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento visa o serviço visa a edificação, e diz que o estágio a que essa edificação nos levará é um estágio de maturidade, é um estágio de crescimento, é um estágio de crescimento de compreensão pelo entendimento, porque nós chegaremos à unidade da fé, ou seja, nós chegaremos à compreensão da essência da fé. Aquilo que é essencial, aquilo que é substancial, aquilo que é inegociável, aquilo que não pode ser retratado, que não pode ser perdido, que não pode ser negado. E chegaremos também a um crescimento não somente na compreensão, na mente, na consciência, mas também no coração, nas faculdades da alma, porque nós chegaremos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, que é um vínculo de relacionamento com Cristo, a ponto de alcançarmos a estatura de varão perfeito. Então, Paulo fala que nós vamos alcançar, portanto, a unidade da fé, que passa pela consciência, passa pela compreensão, para não sermos lançados de um lado para o outro pelos ventos de doutrina, e chegaremos a uma estatura, um crescimento espiritual que é do coração, das faculdades da alma e do espírito. São, portanto, dois níveis de crescimento. Um que alcança a compreensão, a unidade da fé. O outro que alcança o coração, que é o meu ser, aquilo que sou em natureza, aquilo que sou em relação ao outro, aquilo que eu sou em relação a Deus, ao homem, à criação. Vocês entendem esses dois níveis? Um é de compreensão, o outro é da natureza, do nosso crescimento enquanto pessoas. Quando nós falamos aqui, quando Paulo fala, até que chegamos à unidade da fé, nós temos que pensar essa questão da unidade da fé. Isso é muito importante, porque, pensem vocês comigo, que nós vivemos hoje num mundo pluralizado, um mundo plural, porque muitos são os homens, porque muitas são as mentes,
E porque muitos foram os movimentos pelos quais a igreja de Jesus passou ao longo do tempo, acontece hoje em dia que há uma divergência muito grande de compreensão acerca do que é a verdade. Então, imaginem vocês que cada grupo tem os seus programas, né, de ensino. Cada grupo tem as suas propostas de conduta, de vida, de usos e costumes, de tradições, né? Cada grupo trabalha com uma certa categoria de coisas a que são propostas para as pessoas, a fim de que elas creiam, a fim de que elas sigam. Cada grupo tem os seus interesses, de modo que alguém, em sã consciência, com a sobriedade bastante aguda, se começar a fazer uma investigação, procurando o melhor lugar, as melhores práticas, ele chegará a um estado de loucura, porque são coisas tão antagônicas que são propostas. Cada grupo tem um interesse diferente. E quando Paulo, portanto, diz chegarmos à unidade da fé, ele está dizendo que no seu tempo também havia muitas coisas que entravam no meio da igreja em nome do Evangelho e que eram recebidas em nome da verdade. A unidade da fé fala daquilo que é essencial, aquilo que é inegociável, aquilo que não pode ser negado, não pode ser subtraído e ao qual nada pode ser adicionado. Então, é importante nós sabermos que quando é dito que Deus, ou que Cristo, concedeu primeiramente apóstolos, conforme está em 1 Coríntios 12, 28, e aqui diz que esses homens dons, os primeiros aqui é dito, e ele concedeu uns para apóstolos. Entenda que os apóstolos, e aqui eu estou me referindo aos apóstolos do Cordeiro, que são 12. E aqui eu incluo o apóstolo Paulo no meio desse grupo. Não vou entrar nos méritos nem na discussão acerca de Matias. Quem quiser saber alguma coisa sobre essa relação Paulo e Matias, qual dos dois ocupa o lugar, a vaga que ficou ali do colégio apostólico que Judas ocupava, acesse o nosso site de voltapalavra.com.br e procure por um artigo intitulado O 12º Fundamento da Nova Jerusalém, e lá eu explico como nós entendemos essa questão. De todo modo, entenda que a igreja não está sem referência. Deus concedeu homens dons, e os primeiros desses são apóstolos. E eu estou me referindo agora aos 12 apóstolos do Cordeiro. Qual é a importância de um ministério ser apostólico? A importância é de que uma igreja, um ministério que se diz apostólico, de fato, não como mera nomenclatura, denominação. Não sei se vocês sabem, mas as denominações, muitas delas, têm um nome, eles apresentam um nome numa placa, mas eles próprios não têm relação direta com aquele nome. Por exemplo, quando surge o nome presbiteriana, esse nome nasce com um peso, uma razão de ser do nome. Mas, de repente, aparece um outro grupo que não tem vínculo nem raízes com a presbiteriana e coloca a presbiteriana por causa do peso. Presbiteriana Betel. Presbiteriana Renovada Poço de Jacó. Então, eles pegam esses nomes fortes, históricos, mas eles próprios não sabem o que é uma confissão batista, o que é uma confissão presbiteriana, né? Eles não sabem, eles só querem o nome para fortalecer o que eles estão apresentando. Mas veja bem, o fato é que quando nós aqui falamos da importância desses apóstolos, presta atenção, é porque esses 12 apóstolos, apóstolos do Cordeiro, eles vão nortear a igreja no que diz respeito à verdade. Eles vão dizer o que é a verdade. Eles vão dizer o que é o Evangelho. Pensem vocês comigo. Olha, nós vivemos no século 21, perfeito? A primeira igreja existiu há 2000 anos e alguma coisa. Quantos processos, movimentos, acontecimentos não tiveram lugar na história da igreja? Nós estamos aqui no final de uma história e nós temos que conhecer, portanto, refazer esse caminho para buscar suas origens. Porque nós podemos estar aqui contaminados
com tanto de traços que foram herdados ao longo desse caminho, que foram influenciando a mente da igreja, foi influenciando a doutrina, e foram entrando e fazendo parte do conjunto, da cosmovisão que cada grupo desenvolve acerca do Evangelho, de modo que virou essa mistura toda que nós vemos aí hoje em dia. Então, resgatar ali os apóstolos do Cordeiro é entender que quando a Bíblia fala sobre os apóstolos, isso você vai encontrar claramente em 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Olha com que clareza o apóstolo João nos fala. Ele diz assim, olha, o que era desde o princípio. Então, ele aponta um momento, um marco. O que era desde o princípio. O que nós vimos com os próprios olhos, no sentido, eles foram testemunhas oculares. O que ouvimos com nossos próprios ouvidos. O que as nossas mãos apalparam, ou seja, eles são testemunhas da ressurreição de Cristo. Eles estiveram com o Cristo ressurreto depois da sua morte. Ele fala assim, isso que nós vimos, ouvimos, tocamos, que nós recebemos com respeito ao verbo da vida, isso nós vos anunciamos. Então nós que estamos distantes, precisamos ouvir aqueles que ouviram, que receberam diretamente do Cristo encarnado, do Cristo ressurreto. Se alguém está apto a dizer o que é ou o que não é, são aqueles que estiveram com o Cristo. Eu, Alexandre, não ouvi nada do Cristo. Tudo o que eu sei, eu aprendi com os apóstolos do Cordeiro. Eu recorri aos livros escritos por ele. Ou seja, com toda a dificuldade, com toda a deficiência do tempo, da escrita, da língua, o pouco que nós sabemos, nós recebemos daqueles que estiveram com Cristo. Bem, então, quando uma igreja se diz apostólica, significa que ela ouve esses apóstolos. Não é que apenas coloca o nome apostólico na placa, sem nenhuma relação. Como eu dizia agora há pouco, que há comunidades que colocam um nome, mas que não tem relação com o nome que elas estão estampando, né? Então, dizer que uma igreja é apostólica significa dizer, nós que estamos longe, no tempo e no espaço, daqueles que estiveram com Cristo, encarnado, nós ouvimos os apóstolos e os temos por testemunha. E isso para nós basta. Porque nós somos produto da cultura, produto do tempo. Então imagine que tudo aquilo que a nossa cultura, no nosso tempo, apregoa, ensina, seja por meio dos aparelhos do Estado, como a igreja, a escola, enfim, nós acabamos assimilando. Aí Paulo diz, olha, mas nós temos que chegar à unidade da fé. Então nós precisamos urgentemente nos despir de todos os nossos conceitos e de todos os nossos preconceitos. Aquilo que nos foi legado. Eu sei que não é fácil. A pessoa traz uma carga de entendimento, uma carga de uma suposta percepção do que é a verdade, do que é o certo, e passamos a julgar agora o nosso viver e o viver do outro, a partir daquilo que nós supomos ser o Evangelho. Então nós temos que resgatar esse entendimento e perguntar para as testemunhas o que é o Evangelho de Jesus Cristo, de fato e de verdade. Lembrando que as próprias testemunhas, no caso dos apóstolos, eles também lidavam no seu tempo com as questões próprias do seu tempo, que não podem e não podiam ser confundidas com o próprio Evangelho. O Evangelho não é cultural, entenda isso. O Evangelho não pode ser aplicado a partir de uma cultura. Cada cultura tem o seu modo de vestir, o seu modo de comer, tem a sua percepção de mundo. O Evangelho, ele é transcultural. Ele transcende qualquer cultura e ele cabe dentro de todas as culturas, porque ele não trabalha com elementos temporais, ele trabalha com o elemento eterno. Quando eu dizia aqui no domingo passado, a segunda chave que nós entregamos do discernimento, Deus é Espírito,
Significa que aquilo que Deus é, por ser espírito, por ser atemporal, não é? Por ser não espacial, que não tem ligação com o tempo nem com o espaço, porque tudo que está no tempo e no espaço é relativo, é passageiro, Deus é absoluto. Então o Evangelho não pode conter elementos culturais. Nós não podemos tomar uma prática cultural e colocar no bojo do Evangelho dizendo que isso é a vontade de Deus. E se você não faz isso, você peca, você transgride, você se torna um pecador ou você comete pecado em razão disso. Nós temos que perguntar para os apóstolos. Eles são para nós a nossa segurança, porque eles são testemunhas, eles estiveram. Cristo falou para eles o que era o Evangelho. E há um texto que eu quero convidar vocês para lerem comigo, para que nós entendamos claramente o que os apóstolos pensavam acerca dessa fé absoluta, essa unidade da fé. É um texto que Paulo nos ensina, dizendo, aqui em 2 Coríntios, volta só um pouquinho na sua Bíblia, ou melhor, me perdoe, querido, é 1 Coríntios, tá? Capítulo 3, olha, preste bastante atenção, porque eu quero mesmo é chegar no versículo 10 em diante. Mas eu vou precisar ler os versículos anteriores para que os irmãos entendam o porquê que Paulo vai dizer o que ele diz no versículo 10 em diante. Você já havia um contexto acontecendo, algo acontecia na igreja de Corinto. Então, diante desse problema que ele vai dizer nos versículos de 1 a 17, ou melhor, de 1 a 9, desculpe-me, queridos, é de 1 a 9 do capítulo 3, para ele desenvolver o versículo 10 em diante. Veja o contexto. Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 em diante. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Daí os irmãos já percebem o que estava acontecendo, a gravidade. Olhem para mim. Você que está em casa, olhe para mim. Olhar para mim significa que fica atento do que eu estou dizendo. Paulo está dizendo para uma igreja grande, de uma cidade muito grande. Uma das maiores igrejas do seu tempo era a igreja de Corinto. Ele diz, olha, eu não pude falar a vocês como quem fala a espirituais, e sim como quem fala a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ele vai dizer o motivo. Alguém pergunta, ora, por qual motivo Paulo fala que nós somos crianças, que nós somos carnais? Ele explica, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Então, ciúmes e contendas. Essas contendas aqui são as facções. São as denominações. Lógico que essas facções aqui aconteciam internamente na igreja. Hoje as facções acontecem internamente também, mas quando explode, gera a outra, né? Vai se multiplicando. Não fica no seio por causa da autoridade humana, que é muito forte, logo eles abortam tal facção. Mas aqui, no caso de Paulo, as facções aconteciam dentro da igreja. Certo? Hoje em dia, vão saindo, vão fazendo cada uma a sua. Mas essas facções, essas discórdias, quando ele fala que essas contendas, era, na verdade, vários e diversos pensamentos humanos diferentes uns dos outros. Imagina que um irmão ensinava uma coisa, o outro irmão ensinava de outra maneira, o outro de outra maneira, e aí o que os irmãos faziam? Quem gostava mais se identificava com este, fazia o grupo daquele irmão, cada um com o seu grupo, e aí estava agora essa rivalização, quem estava mais certo, quem estava com a verdade, sabe aquela situação? Vamos continuar. Versículo 3. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que andais, que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes,
E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, veja, quando ele diz, de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus sois vós, você percebe que ele muda aqui o pronome? Nós, cooperadores, vós, lavoura. Ou seja, nós, cooperadores, é o grupo de obreiros, pastores, evangelistas, pregadores, mestres e mesmo apóstolos do seu tempo. E os irmãos, é o alvo do trabalho desses homens dons. Os homens dons trabalhando para a edificação. E Paulo diz, olha, e o que está acontecendo? Está havendo um problema, porque vocês estão criando facções, estão criando partidarismos a partir dos ensinamentos humanos. Vocês estão seguindo a homens deste modo. É certo que aqui no capítulo 6, dessa mesma epístola, no capítulo 4, versículo 6, Paulo diz que ele usou os nomes Paulo, Apolo, não é? E Cefas a título de exemplo. Na verdade, ele não quis falar os verdadeiros nomes dos verdadeiros responsáveis por essas facções. Mas o fato é que Paulo está repreendendo o fato de, ao invés da igreja ter uma unidade de fé, a se apoiar única e exclusivamente no essencial, estavam se dividindo a partir de facção humana, de conceitos humanos, cada um se aliando a um partido, a uma facção, nos termos de hoje, a uma denominação. Aí Paulo agora entra no versículo 10, olha o que ele vai dizer. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Então agora olhem para mim. Vamos voltar aos versículos anteriores. Tá bom? Versículo 4 do mesmo capítulo. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo e quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de quem? Então, quando ele diz, eu plantei, Apolo regou, ele está dizendo, o serviço é compartilhado. Vem um irmão, faz uma coisa, vem um outro cooperador e faz uma outra coisa, mas tudo no sentido do crescimento, da lavoura de Deus que sois vós. Tudo no sentido da edificação da igreja. Então, observe, ele está dizendo dos irmãos que trabalham em prol da edificação dos membros, dos homens dons que trabalham em prol do aperfeiçoamento dos santos. Estão entendendo ou não? Então veja agora o versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Então veja, ele fala, eu lanço o fundamento, apóstolo, mas virá um outro que vai edificar agora sobre esse fundamento. E mesmo os santos vão edificar sobre esse fundamento. O que é a edificação? Tudo aquilo que nós fazemos sobre este fundamento. Tudo aquilo que nós praticamos, tudo aquilo que, como nós procedemos. Aí ele continua dizendo, porém, cada um veja como edifica. Então veja que ele dá uma advertência. Como você edifica, cada um tem que prestar muita atenção. Então você está edificando sobre o fundamento. Eu lancei, diz o apóstolo Paulo, o fundamento. Outro edifica sobre o fundamento. Você vai edificar sobre o fundamento. Você vai viver a sua vida cristã sobre o fundamento. Você vai servir a Deus e aos santos sobre este fundamento. Então cada um deve atentar para o modo como você desempenha esse serviço na obra da edificação do corpo de Cristo. Porque os santos não são aperfeiçoados para o desempenho do serviço? Sim ou não?
Os santos não vão agora prestar um serviço espiritual? Então ele fala, isso é a edificação. Cada um veja como está edificando. Cada um atente para o modo como está edificando. A edificação acontece sobre o fundamento. Agora veja a advertência do apóstolo, no versículo 12. Melhor, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Será que havia pessoas ali que, ao invés de edificarem sobre o fundamento, eles estavam lançando fundamentos? Quando ele diz, cada um veja como edifica, ele está dizendo, será que não havia pessoas que, ao invés de apenas edificarem sobre o fundamento, estavam entendendo que o seu papel de edificador era de lançar fundamento? Quem lança fundamento são os apóstolos. Só um apóstolo pode lançar um fundamento. Somente um apóstolo, o apóstolo do Cordeiro, 12, as testemunhas oculares. Ah, é porque hoje tem apóstolo por aí, século 21. Eu não me preocupo muito com isso. Eu não dou muita importância para isso. Mas se alguém diz que é apóstolo, quem sou eu para dizer que não é? Agora, eu não posso dizer que não é, mas eu posso exigir as credenciais do apostolado. Não é? No sentido de falar, o apóstolo, ele minimamente, ele deve trazer consigo a palavra apostólica. Se o que esse tal apóstolo traz não é a palavra apostólica, ele não pode se declarar apóstolo, porque ele não tem o material de trabalho de um apóstolo. Não é? E ainda assim, mesmo que ele tenha o material apostólico, ele não está autorizado a dizer o que é a verdade, senão a partir dos 12 apóstolos do Cordeiro, que são as testemunhas oculares. Porque o de hoje não pode falar que esteve com o Cristo ressurreto. Mas as testemunhas falam, não, nós estivemos com Ele. Cristo nos falou a verdade, viva voz. Nós escutamos com estes ouvidos, nós vimos com estes olhos, nós tocamos com estas mãos. Ou seja, não tem como ter a confusão de discernimento quando se passa de um para o outro. De maneira, então, que Paulo está dizendo, só há um único fundamento, é Cristo Jesus. Aí fala, mas aqui é Paulo que está dizendo. E os demais apóstolos? Efésios capítulo 2, versículo 20. Paulo diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Cristo Jesus, a nossa pedra de ângulo, pedra angular. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, o que é o Evangelho? O que é a fé neotestamentária? O que é um cristão? O que é a verdade? É Cristo. Nada mais além de Cristo. Aí fala assim, muito bom, entendi, Cristo. Mas isso não é muito subjetivo, muito geral, né? Como é que eu sei se isto ou aquilo é Cristo ou não é Cristo? É um desafio. Porque tudo que se apresenta em nome de Cristo. Diz que é dele. Diz que é Jesus. Eles falam em nome de Jesus. Mas você precisa de ter uma maneira prática de saber, será que essa prática, esse uso, esse costume, esse procedimento, essa doutrina, é Cristo ou é coisa do homem? Ou é coisa da cultura? Ou é coisa do tempo? Como distinguir? Nós temos que separar essas coisas, para que você tenha plena confiança que você está andando segundo o Evangelho e não segundo homens. A maneira prática é você ouvir o falar de Cristo nos 4 Evangelhos. Não sei se vocês já fizeram essa leitura, mas leia os 4 Evangelhos, não atentando para aquilo que se diz circunstancialmente. Porque os crentes leem os evangelhos. Só que eles leem assim, olha. Eles leem para discutir. Entrava Jesus em Jericó. Aí no outro evangelho diz, saía Jesus de Jericó. E o episódio parece ser o mesmo. Aí agora eles querem saber, Jesus entrava ou Jesus saía? É nesses aspectos que os crentes se prendem nas suas leituras.
Subiu Jesus no monte, quando ele falou as bem-aventuranças. Mateus diz que ele subiu e de lá de cima falou. Aí vem Lucas, descendo Jesus, falou. Ele falou embaixo ou em cima? Gente, o que eu quero saber se foi embaixo ou em cima, entrando ou saindo? Essas descrições circunstanciais não têm valor algum para nada. Se ele entrava, se ele saía, se nem entrava nem saía, mas já estava lá, se era Cafarnaum, se era Samaria, isso não tem importância do ponto de vista da verdade. O que tem importância do ponto de vista da verdade? O que ele disse, o que ele fez, isso tem valor. Então, ler os 4 evangelhos, não atentando para as circunstâncias, não estudando como se estuda em faculdade de teologia, como quem estuda lendo os evangelhos para descobrir a geografia de Israel. Uma matéria inteira para falar sobre a geografia. Como é que eram os montes, o relevo de Israel, o tempo do inverno. Não, mas assim você vai entender melhor as passagens bíblicas, por que Jesus amaldiçoou a figueira, não tendo ela fruto, etc. e tal. Mas isso aí você faz uma pesquisa rápida, quando você tem um certo interesse pontual. Mas se lê a Escritura procurando saber, quem é esse que fala? O que ele fala? O que ele traz para o homem, para a humanidade, de novo? Por que ele diz que suas palavras são espírito e são vida? Puxa, ele diz que quem come dessas palavras que ele diz, tem vida eterna. E nós vemos os crentes tudinho aí, tudo experimentando morte eterna, ainda vivos. No sentido de você não ver melhora do caráter, da alma, do coração, crentes maus, crentes preconceituosos, crentes exclusivistas, que falam mal uns dos outros, não tem mudança. Jesus fala, não, quem come as palavras tem vida eterna. Ele é mudado substancialmente, organicamente, porque as palavras são comidas, são digeridas, como quem come pão. E agora, todo ser que se alimenta de tais palavras, absorve a essência das palavras de Cristo, que é o Espírito de Cristo, que é absorvido agora dentro de nós, e aquilo passa como uma metabolização espiritual, e nós somos mudados, nós somos transformados. Poxa, o crente precisa de transformação, mas não é transformação de usos e costumes, eu repito. Você deixou de cortar cabelo, você deixou de pintar unha, não é isso não. Pode cortar cabelo, pode pintar unha. Quero saber o quanto de Cristo foi gerado dentro de você. Porque se Paulo diz, até que cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, chegamos nós à estatura de Cristo. Ele está falando de um crescimento crístico dentro de nós. Quanto de Cristo foi adicionado? Aí você tem que agora ler os evangelhos para ouvir esse que diz. Aí você vai observar que, segundo Mateus, aquele que vai dizer nos 4 evangelhos, vai nos dizer o que é a verdade. Mateus vai dizer que ele é o descendente legítimo de Abraão e de Davi. Então, o livro de Mateus tem um interesse em ligar e linkar Cristo a raízes da profecia. Ele é o prometido. Vem Marcos, e agora não dar a ele nenhuma informação genealógica, mas o apresenta como um servo. O que é totalmente contrário ao espírito religioso da época e de todos os tempos. Porque o espírito religioso é sempre de querer alcançar um patamar de autoridade sobre o rebanho. Quem vai mandar, quem manda mais. Vem Lucas e diz que ele é o filho do homem, que na sua genealogia liga ele a Adão. Aí vem João no seu evangelho e diz que as suas raízes, se eu posso usar essa palavra, mas diz que ele procede da eternidade. No princípio era o verbo. Então ele é Deus que fala conosco. É Deus que se faz homem, segundo Lucas, e fala conosco. E este homem
que é Deus encarnado na humanidade de Lucas, ele é o descendente prometido de Mateus, que se faz servo. E agora ele vai nos falar. Só ele está autorizado a falar o que é a verdade. Pastor, você falou agora há pouco, pastor, que os apóstolos do Cordeiro, só eles estavam autorizados a dizer. Veja, só eles estão autorizados a dizer o que Cristo disse que é. E só Cristo, dentre todos os homens, podia dizer o que Deus fala que é. Então, Cristo vem do seio do Pai, para chegar no meio dos homens que jamais viram a Deus, não sabem quem Ele é, e Cristo podia falar: eu venho do Pai, eu procedo do Pai, eu sou o enviado do Pai, e a verdade do Pai é esta. E os apóstolos podiam dizer: eu estive com o Cristo encarnado, e portanto a verdade que ele disse é esta. Veja que é um fio condutor da verdade. E o que Cristo então disse que era a verdade? Aí está o desafio, leia. Comece ali em Mateus capítulo 5, é onde começa o falar de Jesus. Ele vai falando sobre os mansos, sobre os humildes, sobre os pacificadores, sobre o que tem fome e sede de justiça. Puxa vida! Já imaginaram quando nós começarmos o cristianismo, começar a pregar esses elementos? Isso é Jesus. A mansidão é Cristo. Como é que eu sei? Porque o fundamento é Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento. Tudo que estiver vinculado a Cristo, esse Cristo fundamento, fala sobre mansidão. Esse Cristo fundamento fala sobre ser pacificador. Esse Cristo fundamento, tudo que ele ensina é o fundamento. Daí você vai perceber que esse não é um fundamento que você possa lançar com as suas próprias mãos. O que quer dizer isso? Paulo vai dizer em Romanos 1, versículo 9, Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Olha que profundidade ele está dizendo. Eu sirvo no meu espírito. O que ele quer dizer? Que todas as coisas com as quais ele serve a Deus são geradas e produzidas no espírito humano, ao contrário da religião. A religião não tem como mudar o espírito humano lá dentro. Aí ela fala o quê? Não, é o seguinte, não pode usar toalha azul, é pecado usar toalha azul. Está no mundo material, é aquilo que as minhas mãos podem realizar. Então está proibido de ter aqui toalha azul nesse lugar. Entendeu? É possível fazer isso? Ou tem que se usar véu sobre a cabeça. A pessoa vai lá, compra o tecido e coloca. Ela faz com as suas próprias mãos. Não se pode dizer, Deus a quem eu sirvo no meu espírito. É Deus a quem eu sirvo com as minhas mãos, com o meu dinheiro, com o meu procedimento material. Aí vão lá, colocam, e da vontade de Deus, eles colocam um grande portal. Você vai ter que entrar pelo portal dos milagres. Não, você tem que caminhar esse espaço, tempo aqui, de um lado para o outro, passar por debaixo de uma madeira. Isso é coisas de mãos humanas. Não é aquilo que se produz no Espírito. Tudo o que Cristo diz, preste atenção. Tudo, absolutamente tudo. Leia os 4 evangelhos na perspectiva de ouvir o que ele está dizendo. Você não conseguirá fazer com suas mãos. Tudo o que ele diz. Ou nada do que ele diz é possível ser feito com as mãos. Querem ver uma coisa? Jesus fala assim, olha, bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Aí eu me deparo comigo mesmo. Eu sou violento. Eu não sou manso. Tem um problema aqui. Cristo disse que o evangelho gera mansidão. O fundamento que é Cristo é mansidão. Eu sou violento. Violento nas palavras. Eu destruo rapidamente uma pessoa com um discurso, falando inclusive termos que ela nem entende, só para ofender a ignorância. Uma maneira de destruir a pessoa é falando palavras. E vocês articular palavras e envolver, e descrever, e sujeitar e humilhar. Violência verbal. Tem a violência física. Tem a violência do poder. Imagina só uma pessoa que está num cargo
de um diretor de uma empresa, um homem que tem poder de mandar embora ou admitir, então todo mundo teme, então ele pode oprimir, baseado no poder. Tem a violência do poder do dinheiro. Quem tem dinheiro manda em qualquer um, no sentido de que o dinheiro dá a ele um poder. A sociedade deu a quem tem dinheiro o poder, e ele pode usar isso para humilhar, como uma violência. Vocês estão entendendo? E agora você tem, então, bem-aventurados os mansos, é Cristo. Eu sou violento. Aí eu pergunto, o que eu faço agora diante dessa verdade? O fundamento é Cristo. E ele diz, você precisa da mansidão. O fundamento que é Cristo é mansidão. Cristo é mansidão. E ele ensina que o cidadão do reino de Deus é manso. E eu sou violento. Tem como eu proceder agora com as minhas mãos? Onde é que eu compro mansidão? Como é que eu faço para ter mansidão? O que eu posso fazer com minhas mãos? Vocês entendem o que significa Deus é Espírito? E importa que seus adoradores o adorem em Espírito? Porque esse serviço que se presta, essa edificação que acontece, não é algo que eu seja capaz de produzir. É algo do Espírito. O que fazer diante disso? Eu preciso agora me humilhar diante da mansidão, que é o próprio Cristo. Preciso buscá-lo. Preciso confessar a Ele a minha situação. Não esconder dele as violências que há dentro de mim. Ter um pleno reconhecimento diante do Cristo de Deus, em oração, em contemplação, de que eu não sou aquilo que Ele diz que eu devo ser, mas que eu preciso que Ele trabalhe em mim esse aspecto da minha experiência humana. E é onde, então, quando você faz isso, aí Ele vai te permitir situações em que a violência será exposta para te humilhar. Mas não é humilhar negativamente. É como está lá em Deuteronômio capítulo 8, quando diz que Deus deixou o povo de Israel no deserto, aí diz para humilhar. Humilhar no sentido de levar o povo a um pleno reconhecimento, diz o texto, de que não só de pão vive o homem. Então você é exposto, Deus permite que situações aconteçam, para que a nudez sua seja exposta, para que você comece a perceber quão terrível é o pecado, quão terrível. Você tem que começar a ter uma experiência em relação ao pecado, de modo que você já não tenha mais prazer no pecado. O problema é que nós temos prazer no pecado. Você usa de violência, seja ela qual for a violência, eu disse aqui de vários tipos de violência, e você ainda se gaba disso. Eu fiz, eu falei, aconteceu, mandei embora, expulsei, excluí e saí contando vantagem. Crente contando vantagem. Aí o Senhor quer te mostrar quão maligno é o pecado, quão terrível é o pecado. Quando vai gerando a consciência, aí você passa a não mais desejar o ser violento, ainda que você ainda seja pego eventualmente em violências, mas quando isso acontecer, isso vai gerar uma profunda tristeza dentro de você, que é a tristeza que gera arrependimento segundo Deus. Você está passando por um processo de mudança de consciência. Aí você pode ler os 4 evangelhos. Ele vai ensinar o perdão. Ele ensina o perdão de dívidas. E ensinando o perdão de dívidas, ele quer ensinar o perdão de pecados. Porque ele cria parábolas em que um homem devia tanto a um certo senhor e que ele não tinha como pagar. Lembra dessas parábolas? O credor incompassivo. Ele está ensinando o quê? O perdão. No primeiro nível de leitura é perdão de dívida, de coisas. Mas se você aprofundar na sua leitura, você vai entender que agora ele vai dizer, poxa, ele quer dizer que Deus nos perdoou os pecados. Ele nos perdoa os pecados, perdoar no sentido de te deixar livre, sem jogar na face, sem te cobrar, sem te prender.
A pior coisa do mundo é você ser devedor a alguém, seja do que for, e você sabe que a qualquer momento a pessoa te expõe, ela acaba com sua vida a qualquer momento. Você vive uma escravidão na mão do outro, porque o outro não deixa você livre, não deixa você ir, não perdoa. Então, numa leitura mais profunda, ele nos ensina o perdão. O perdoar é Cristo, é fundamento. Mas não é uma doutrina, é Cristo. Quando você experimenta o Cristo de Deus, você experimenta mansidão, você experimenta perdão, seja do que for. Mas, se tem uma coisa que os crentes têm dificuldade, é com o perdão. Embora eles preguem o perdão. Porque o perdoar é você simplesmente perder. Perdoar lembra perder. Enquanto você não abre mão de algo, porque você não quer perder, não quer sofrer o dano, não quer sofrer o prejuízo, você fica segurando, com pensamentos, com sentimentos, com palavras. Isso é uma ação do ego. Então, o perdoar é você perder. Abre mão. Deixa a pessoa em paz, deixa ela livre. Então, leiam Mateus, Marcos, Lucas e João, ouvindo o que Jesus está dizendo. Qual é o ensinamento? Aí ele vai falar sobre o exercício da misericórdia. Você observa que são coisas que você não pode fazer com o uso das suas mãos? Você nada pode fazer para ser misericordioso, se não se lançar aos pés da misericórdia para que Ele te transforme. Não tem como. Porque mudar cabelo, unha, mudar o tipo de comida, o tipo de bebida, a música que você canta, o lugar que frequenta, isso é fácil. Isso é facílimo. Me recordo uma situação, tinha uma pessoa, isso tem bastante tempo, mas bastante mesmo, deve ter uns 15 anos. Eu me recordo que uma pessoa se converteu num dado grupo familiar, numa cidade satélite de Brasília, e eu cuidava desse grupo, né? E aí tinha uma pessoa lá que fumava cigarro, né? Fumava cigarro. E aí, naquela coisa, eu falava assim para ela, uma certa, eu falei assim, mas você não consegue parar? O que acontece? Porque era estranho, eu levava irmãos comigo, chegava lá, eles viam, e às vezes saía do meio da reunião para ficar num cantinho pitando tal. Aí eu falei, mas e aí? Você não tem vontade de deixar? Né? Ainda estava trazendo aquele resquício ainda do ídolo, daquelas coisas, de colocar isso no bojo, né? Ainda que eu reconheça plenamente que o tabagismo é um problema profundo na sociedade em que nós vivemos, é um problema de saúde pública, mas imagine só que a pessoa disse, não, eu não consigo. Eu fumo tem muitos anos na minha vida e, portanto, eu não consigo deixar. O que eu faço? Eu não consigo, não consegue. O que vai fazer, né? Não consegue, a pessoa disse que não consegue. Aí passaram alguns anos, alguns meses, a pessoa passou muito mal e foi parar no hospital. Aí o médico pediu uma série de exames, tal, falou o seguinte, você teve o primeiro aviso, você vai morrer. O seu corpo falou, você vai morrer, por agora. Então, ou você deixa de fumar e vive, ou você continua fumando e morre. O que a pessoa fez? Parou de fumar. Aí como é que ela conseguiu parar de fumar? Ela não dava conta, não conseguia. Como é que ela conseguiu? Porque é algo que você faz com suas mãos. É só não comprar mais. E se alguém te oferecer, não pegar. Não, obrigado. Isso você faz com as mãos. Você entende o que eu estou falando ou não? Agora, você proceder com misericórdia, como diz o texto lá da parábola do samaritano, que diz que quando o samaritano viu aquele moribundo caído numa cova, diz que ele sentiu dores intestinais. Como é que eu faço para sentir dores intestinais quando eu vir alguém sofrendo? Alguém aqui já viu alguém sofrendo? Um sofrimento forte, verdadeiro? E aí você viu, você teve pena. Puxa,
Pena que eu não posso fazer nada pela pessoa, né? Mas sua vida continua normalmente. Agora, aquele samaritano, ele não tinha como continuar o seu caminho sem socorrer. Porque a dor do outro agora era sua. Como é que eu faço para ser misericordioso? Me ajuda aí. Onde é que eu compro misericórdia? O que eu faço? O fundamento é Cristo. Cristo é misericordioso. A misericórdia faz parte do fundamento que é Cristo. E eu tenho que edificar sobre esse fundamento. Como é que eu faço para ser misericordioso? Os pastores aí, me digam aí. Pedro e Anderson. Como é que eu faço para... A não ser que eu recorra em busca daquele que é a misericórdia. Só Ele pode me fazer. É uma obra que Ele trabalha dentro de mim. É uma mudança que tem que ser operada em mim. Porque se não for operada, eu vou ser apenas aquele sacerdote que passou de largo. E certamente aquele sacerdote fez uma oração por aquele moribundo. Na parábola não diz, mas eu acredito que ele saiu rezando, né? Que Deus abençoe, te cure, e que restaure, que nada de mal aconteça. Como nada mal acontece? O homem está caído, foi assaltado, está quase morto. Que nada de mal acontece? Em nome de Jesus, amém. Mas só um sacerdote sem futuro, que achava que o serviço a Deus era o serviço que ele prestava no templo. As coisas administrativas, as religiosas, os ritos, como se Deus tivesse sentado no trono, assim, hoje o sacrifício foi bom, o sangue jorrou bastante sangue do animal. Deus não bebe sangue, nem come carne. Não se serve a Deus Espírito com mãos humanas. Por isso Paulo diz, não pode lançar outro fundamento. Você não pode fazer da igreja, agora eu estou falando de volta a palavras, especificamente, você não pode fazer do ministério um lugar em que as pessoas são obrigadas a viver do modo como você acha que ela deve viver. Você precisa buscar o evangelho, ponto final. Só o evangelho. Por isso que esse ministério, há muito, deixou de ser um ministério de controle. Nós já fomos de controle. O que significa de controle? Um ministério que as pessoas que estão vinculadas a nós estão sob um governo que, se você não fizer deste modo, você é cortado. Nós fizemos isso há alguns anos, até nós compreendermos, gente, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ser uma comunidade de crescimento, de entendimento, porque nada vale se não for gerado. Nada vale. Se Deus não mudar o coração, o que você fizer, além disso, é só ego contra ego, é a guerra dos egos. É um se tendo supremacia sobre o outro, só isso, mais nada. Então nós não queremos ser aqui como num tribunal, não queremos ficar julgando as pessoas, o andar da pessoa, a condição da pessoa, ficar julgando a sexualidade da pessoa, nada disso. Que cada um tenha a si próprio diante de Deus como alvo da mudança simples. Que você congregue, esteja aqui, que você seja o próprio alvo. Eu fico olhando às vezes a pessoa, pastor, estou tão triste, porque, não, minha família não vem para a igreja. Eu falei, mas o que é que tem não vir para a igreja? Ela tem que vir, tem que vir, deixa eles lá, ué. Eles estão bem lá, calma. Vai chegar a hora deles, vão entender. Todo mundo tem a sua hora, o seu momento. Agora, quanto a você, faz uso. Porque não é porque está na igreja, está tudo certo. Está na igreja, está certo? Não. Estar na igreja é bom. Mas se você estiver na perspectiva certa, você veio para quê? Para receber a palavra. A palavra vem para nos lavar o entendimento, lavar o coração, lavar a alma, gerar uma nova perspectiva, uma nova visão, um novo se pôr no mundo. É algo que a palavra de Deus, que é vida, fará em nós. Ora, e quando nós estivermos preocupados com a vida alheia, complicado. Isso é lançar outro fundamento. Qual é a condição que existe para seguir a Cristo? Não, está lá em Mateus capítulo 16. Negar a si mesmo. Tomar a cruz e seguir a Jesus. Sim, e o que é negar a si mesmo? Já imaginou se
cada um de nós negarmos a nós mesmos? Haveria problema? Quando alguém se assenhora do outro, vigia o outro, persegue o outro, fala mal do outro, essa pessoa está negando a si mesma? Ou ela está se pondo como o Senhor? Olha a diferença. Então imagine que cada um deve pensar de si mesmo. O problema é que nós sempre estamos transferindo para o outro aquilo que é para nós. O fulano está assim porque ele não nega a si mesmo. Mas se é cada um nega a si mesmo, é cada um por si mesmo, mas o outro, ore por ele, abrace ele, que você tenha uma preocupação espiritual para ajudá-lo, não para derrubá-lo, não para atrapalhá-lo, não para difamá-lo, não para gerar partidos na igreja, divisão na igreja. Então nós temos que compreender. O meu desafio é, leia os 4 evangelhos e faça tudo o que Jesus disse. E você já vai ter coisa demais para fazer. Pastor, mas eu não vou dar conta. É lógico, você não pode servir a Deus com mãos humanas, mas você vai ter muito tempo para buscar em Cristo aquilo que Ele é. E aquilo que Jesus não disse? O que Ele não disse não é a verdade. Será que Ele esqueceu de algo? Leia os evangelhos nessa perspectiva, ele só fala das coisas que acontecem no coração, somente. Em nenhum momento você vai vir Cristo falando qualquer outra coisa que não trate com o coração. Quando ele diz, na parábola do samaritano, vai e faze o mesmo, ali não é um mandamento para que você faça exatamente o que o outro fez. Porque quando ele diz, vai e faça o mesmo, na mesma hora você se sente impotente de fazer. Ou seja, na verdade, esse indicativo faz o mesmo, é verdade. Ou seja, esse é o ideal, é isso que nós precisamos, é isso que se deve fazer. Mas quando você se dispõe, aí você se depara com a sua fragilidade. Aí você vai se deparar com aquilo que você deveria ser e você não é. Mas você quer fazer, mas você não é. É a diferença entre ser e fazer. Por isso que às vezes você fala assim, a partir de hoje eu vou ser mais atencioso com respeito ao uso da misericórdia. Aí você está todo animado porque você foi impactado com aquela palavra falou fortemente, você ficou quebrantado, você lembrou de uma situação, pediu perdão, tal. Aí você falou, agora eu vou ser misericordioso. Agora acabou, agora já entendi tudo. Aí não dá 2 dias, você nem se lembra no seu dia a dia que você precisa ser misericordioso. Acaba. Quando o pastor falar de novo, eu já tinha me esquecido. Por quê? Porque você quer fazer. Você não é. Você tem que ser. Mas como é que eu faço para ser se eu não sou? Você vai precisar de transformação. Morte, novo nascimento. Como isso acontece? Por meio de buscar em Deus, na comunhão, na contemplação, no querer muito, na oração, você vai conseguir. Ele fará. Mas você tem que buscá-lo. E está disposto a deixar Ele realizar o que Ele quiser. Ele vai desnudar você. Complicado. Mas você terá boas experiências. E lembrando que esse trabalhar de Deus, ele é lento, ele é progressivo. Até porque nós não conseguimos ser mudados de uma noite para o dia. Tudo acontece lentamente. Então, de todo modo, voltando para o nosso texto de origem, quando Paulo diz a unidade da fé, ele fala aquilo que é essencial. E o que é essencial? Aquilo que não pode ser negado, não pode ser subtraído, nada pode ser a ele adicionado, é a substância, é o fundamento, é Cristo. Isso é o Evangelho. Não está no Evangelho? Não. Então, nós não discutimos nada. Pastor, mas quando você entra para as epístolas, vamos dizer, aí você vai encontrar os apóstolos falando uma série de outras coisas. Bem, tudo que os apóstolos falam nas epístolas, eles falam enquanto apresentando Cristo, mas aí entram os aplicativos. O que são os aplicativos? Ora, como é que Paulo iria lidar no seu tempo, por exemplo, com o problema da escravidão? Porque havia escravidão no seu tempo. Havia escravos no seu tempo.
Então, o que ele tinha que pregar? Olha, o evangelho não admite escravidão. Então, a partir de hoje não tem mais escravidão. Imagina ele falando isso. Não seria... Como é que se muda uma sociedade, uma cultura, um povo? Então, o que Paulo falava? Ele não reprovava a escravidão, por ele compreender que era um fator histórico, social da sociedade. Mas como trabalhar o evangelho nessas bases aqui? Porque o evangelho não está exatamente aqui, na cultura, nos costumes, está em Cristo. Aí ele ensinava, olha, você que é Senhor, trate o seu servo como seu irmão. Aí ele colocou o amor aqui, ó, que é o evangelho. E o servo, sirva ao Senhor, ao seu Senhor, como quem serve ao Senhor. Então veja que ele trabalha o evangelho nessas camadas. Então, mas o que está prevalecendo aqui é o quê? É o evangelho. Mas o testemunho apostólico é Jesus Cristo. Nada mais além de Jesus Cristo. Não há usos e costumes enquanto ensinamento apostólico. Eles trabalham o evangelho em todas as camadas da sociedade, nas culturas, mostrando como que o evangelho pode modificar as estruturas no sentido de torná-la melhor, cada vez melhor, pelo poder e a prática do evangelho. Tá bom, queridos? Então, eu gostaria que os irmãos entendessem isso. Quando nós temos a clareza, a unidade da fé, da essência do evangelho, nós agora somos levados a um crescimento por meio desse saber, e aí nós vamos crescendo para alcançar a estatura de Cristo. Então, o que é a obra do ministério, em suma? Ora, é a prática do evangelho, é o viver o evangelho. Então, no momento que a igreja está sendo aperfeiçoada, aprendendo o que é a verdade, o que é Cristo, como é esse fundamento, e os irmãos vão aprendendo isso. Agora os irmãos entram num processo de trabalhar essa palavra na oração, na contemplação, nos relacionamentos, no viver prático, e aí começa a obra do serviço sendo operado, que é a transformação, e nós vamos sendo edificados a cada dia para a expressão de Cristo por nosso intermédio, uma vez que o corpo de Cristo é a expressão do cabeça que é Cristo. Tá bom, queridos? Espero que os irmãos tenham compreendido essa questão do fundamento, da essência, da fé, para que nós possamos focar somente naquilo que é essencial.